Shalom, Levulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Altavi. Hoje vamos iniciar a segunda porção deste salmo fantástico que é o 119, Mismor, Kuf Yud Tet. Nós já vimos no vídeo anterior que trata-se de um acróstico com 22 porções, cada qual com 8 versículos. A primeira porção nós já estudamos e percebemos que cada porção desta tem uma característica, onde cada um dos versículos começa com determinada letra do Aleph Bet. E na ordem, o Aleph já foi analisado, agora na segunda porção, começando no versículo 9, nós temos, como você pode perceber aqui, cada versículo começando com a consoante Bet, ok? Pois bem, diz o versículo de número 9, Bame Yezake Na Et Orho, Lismor Kidevareha. Vamos entender aqui essa frase, esse versículo. Então, nós começamos com essa interrogação aqui, Bame. Bame, interessante, nós temos aqui a preposição muito conhecida nossa, a B, né, preposição B, significa normalmente em, no, dependendo do contexto, dentro, ok? E ela está junta com a partícula interrogativa, exclamativa, que é o ma. Ma significa que, o que, dependendo do contexto, algumas outras nuances no sentido tanto interrogativo ou mesmo exclamativo. Quando nós juntamos o B com o ma, nós temos aqui ba-me, ok? Ba-me. Ba-me significa como. Pode ser traduzido com essa, nesta interrogação. Como? De que forma? Ok? Então, ba-me é a junção de B mais um ma, ok? Bame, como? De que forma? Ok? Aí vem o restante dessa primeira parte aqui, que diz aqui, Yezake na. Yezake é a conjunção de um verbo, ok? Está em vermelho aqui, a raiz desse verbo, que é o zain, o kaf e o re. Esse verbo significa algo como ser puro, permanecer sem culpa, ok? Ele está no calo, está no imperfeito, ou ictol, na terceira pessoa masculino singular, ok? Ele, porque está se referindo a quem? Nar. Nar significa jovem, ok? Nar significa jovem. Então, como, de que forma será puro, permanecerá sem culpa? Podemos aqui usar essa forma no futuro, né? O imperfeito aqui como o futuro. Como permanecerá o jovem puro? Como permanecerá puro o jovem? Ok? Bame yezakenar. Ok? Et. Perceba que não concluiu ainda a primeira parte do versículo, a primeira oração. Nós temos aqui o atná, ok? Demonstrando aqui a primeira parte dessa oração, essa primeira pausa. Então, a frase aqui, a primeira oração, é composta aqui, ó. Bame Ezakenar et orho. Ok? Vamos lá. O et significa, ou melhor, é a partícula que não se traduz para o português, é uma partícula que demonstra, sinaliza, mostra o objeto direto da oração. Então, o verbo aqui é o manter puro, né? No caso, o sujeito é o jovem, né? Como o jovem vai manter puro? Manter puro o quê? O et vai me mostrar. Orho. Orho, ok? Eu tenho aqui a palavrinha orar. Orar significa caminho, tanto pode ser o caminho físico, né? O trecho, mas também no sentido de comportamento, costume, hábito, ou seja, a forma como a pessoa se porta ao longo da vida, ao longo do seu dia a dia. Então, nós temos aqui essa palavrinha importante, orar, mas nós temos aqui o sufixo e a terceira pessoa masculina singular. O caminho dele, ele, o caminho dele. Então, como manter puro o jovem, o seu caminho, o caminho dele? Essa é a primeira pergunta aqui. Bame yezakena et orho. Aí, concluindo essa primeira oração, a segunda parte aqui vai trazer uma espécie de resposta ou conclusão. Então, nós temos aqui essa expressão lismor kidevareha, ou seja, nós temos aqui o verbo
chamar, já conhecido nosso, muito comum no Tanakh, significa guardar, vigiar, proteger, preservar, no sentido de observar, ok? Está no infinitivo construto que tem uma gama de possibilidades de tradução. Normalmente aqui você vai perceber nas versões em português um gerúndio, né? Guardando, observando, preservando. Que devareja. Nós temos aqui então. Que devareja. Que, aqui na verdade é a preposição que, ok? Nós temos o be, o que e o le. Preposição que significa conforme, como, de acordo. Por que que está o que aqui com hirik e não um sheva, que é a forma comum? Porque diante de outro sheva, certo? Do sheva, ele torna-se um hirik. Então fica ki. Então, ki devareja. Nós temos aqui o substantivo davar, significa palavra, mas também pode significar coisa, assunto, mas no contexto aqui está se referindo à palavra do Eterno. Na verdade, todo o Salmo 119 está se referindo à Torá, à instrução, aos estatutos, à palavra do Senhor. Então, que devareja. Então, nós temos conforme, né, que essa preposição, devar, ou seja, palavra, e o sufixo, característico aqui do hebraico, da segunda pessoa masculina singular, erra. Devareja. Perceba que o sufixo ele tem um shevá. Aparece aqui na frase como um segolo, por conta da pausa. Okay? Então, temos aqui essa transformação. Então, fica que devareja. Então, de novo, bame yezake naar et orho. Isnor que devareja. A observar, observando. Porque o infinitivo ele traz simplesmente a ideia básica da raiz verbal, guardar. E ele é infinitivo justamente porque ele não está limitado a pessoa, número ou gênero. E, como eu disse, a gama de traduções é muito vasta, mas podemos traduzir aqui ao guardar, guardando, observando, teu caminho, ok? Levar, perdão, a tua palavra, ok? Então, o jovem guardando a tua palavra. Esse é o intuito aqui dessa exaltação à palavra do Senhor. O versículo 10, por sua vez, diz o seguinte: Behol libi derashtiha al tashgeni imitzvoterra. De novo, Behol libi derashtiha al tashgeni imitzvoterra. Vamos entender aqui, vamos traduzir. Então, Behol, Behol, nós já vimos em algumas outras passagens, também uma expressão muito comum, Behol libi. O que nós temos aqui? Nós temos, mais uma vez, a preposição be, significa em, no, né? Com, temos aqui o kol, significa, é um substantivo, significa tudo, todo, total. Está ligado com o makef, trazendo aqui essa unidade, unindo, né, a ideia. Behol, em todo, no todo, com todo, ou no português a gente pode traduzir também de todo. Libi. Libi é a palavra lev. Lev significa coração, tanto coração literal, físico, como também a ideia de mente, entendimento, a pessoa, né? Lev. Lev que aparece por cerca de 600 vezes no texto hebraico do Tanakh. E também temos uma outra forma de se expressar coração, que seria com o segundo bet, teríamos então levav, né? Seria mais ou menos assim, levav, que aparece cerca de 250 vezes, tem o mesmo significado. Então, lev, behol, lev, e aqui, perceba que está escrito libi, porque nós temos o lev mais o sufixo da primeira pessoa, meu. Então, behol libi, com todo meu coração, com todo o coração meu, em todo o meu coração. Então, com todo o meu coração, o quê? O que está dizendo aqui o salmista? Nós temos derashtiha. O verbo é o darash, verbo importante aqui no Taná. Nós já vimos ele em outro vídeo. Significa inquirir, examinar, investigar, buscar, pretender, consultar. Ele traz a ideia de uma proatividade em busca de uma compreensão, ok? Então, com todo o meu coração,
Vou examinar, examinarei. Nós temos aqui um kal perfeito na primeira pessoa comum singular, ok? Com o sufixo, né? Mais uma vez aqui, sufixo. Com o tempo você vai facilmente memorizar, tanto que ele aparece. Sufixo pronominal da segunda pessoa masculina singular. Ha, né? Aqui nós temos, então, derashti, ou seja, eu buscarei. Essa é a conjugação da primeira pessoa. Ha, buscarei a ti. Com todo o meu coração te buscarei. Com todo o meu coração te consultarei, te examinarei. Se referindo ao Senhor. Ok? Pois bem, a segunda parte desse versículo vai dizer o seguinte. Nós temos aqui uma expressão interessante. Al-Tashgeni. Al-Tashgeni mimitsevoteha. Al-Tashgeni significa o quê? Então, nós temos aqui uma construção muito interessante. Vamos por partes. Nós temos, então, veja bem, o verbo chegar, ok? Que significa, aqui ele está no ifil, imperfeito, traz a ideia de extraviar, desencaminhar, ok? Então, está no ifil, na segunda pessoa masculina singular. O que nós temos aqui? Nós temos o imperfeito, ou ictol, porém está numa função chamada de jussiva, o jussivo. O jussivo, ele expressa uma vontade, um desejo. E ele está junto com a partícula negativa al. Veja bem aqui, ó. Al. Essa partícula negativa significa não. E quando ele está com o jussivo, traz uma ênfase nesse desejo. Não. Não tasgene, al tasgene. Não extravie. Não desencaminhe. Então nós temos aqui segunda pessoa, né? Essa é a segunda pessoa, conjugação em segunda pessoa, jussivo, mas nós temos mais uma vez um sufixo, n, tasgene, al tasgene, não me, ni é primeira pessoa, a mim, me, não me extravie, não me perca, não me desencaminhe. Essa é a expressão de desejo do salmista. Então ele disse na primeira porção, com todo o meu coração te buscarei. Não me desencaminhe, não me extravie. Do quê? Então ele continua aqui dizendo, olha que interessante, mitzvoteha, ok? Mitzvoteha. Então nós temos aqui uma preposição, que é o min, temos o substantivo mitzvah, que está no plural, e temos o sufixo, ok? Min, essa preposição, aqui acabou ficando errado, né? Desconsidere essa parte aqui, mas vou explicar, ok? Então, nós temos aqui a preposição min, que significa aqui, de forma muito clara, de, em relação aos mandamentos, ok? E perceba que esse nun, ele desapareceu quando juntou aqui com a palavrinha, transformando nesse dagesh, ok? Então, mitzvah. Mitzvah significa mandamento, né? Os mandamentos do Senhor. De uma forma bem simples, os mandamentos do Senhor, que está no plural, mitzvot. Mitzvot, e temos o sufixo erra, mitzvoterra. Então, mitzvoterra. Al tashgen mitzvoterra. Ok? Ou seja, não me extravie, não permita que eu me extravie, não me desencaminhe dos teus mandamentos, não me desvie dos teus mandamentos. Então, nós temos aqui uma afirmação na primeira parte do versículo e um pedido, uma súplica na segunda parte. Então, veja bem. Behol libi derashtiha, ou seja, está afirmando, com todo o meu coração te busco, ok? Com todo o meu coração te examino, com todo o meu coração te desejo. Aí vem a súplica. Al tashgeni mimitzeboterra. Não me extravie, não me desencaminhe dos teus mandamentos, ok? Pois bem, com isso nós terminamos a análise aqui desses dois primeiros versículos da segunda estrofe do Salmo 119, Mismor, Kuf, Yud, Tet. Aqui eu deixo também a bibliografia, te convido a se inscrever no canal
e também fico no aguardo dos seus comentários. Se você tem gostado, peço também que você nos ajude compartilhando e nos ajudando a divulgar esse conhecimento, ok? E por hoje é só. Fico aí no aguardo e até o nosso próximo vídeo.